Quem é Jesus no livro de Miqueias, o rei que nasce em humildade? Antes que Jerusalém percebesse que sua segurança era apenas uma ilusão cuidadosamente mantida, Deus já havia decidido falar. Não por meio de reis vitoriosos, nem por sinais espetaculares, mas pela voz firme de um profeta vindo do interior, de uma região sem prestígio, sem influência política e sem brilho religioso. Miqueias surge quando a nação ainda canta cânticos no templo, mas já perdeu o temor no coração. Enquanto os altares continuam de pé, a fidelidade desmorona por dentro. É nesse cenário que a palavra do Senhor rompe o silêncio, não para negociar com o pecado, mas para expor a verdade com peso eterno. O livro de Miqueias não nasce de um momento de paz, mas de um tempo em que Judá acreditava que Deus jamais permitiria sua queda. A cidade se apoiava em sua história, em sua herança espiritual e em sua aparência religiosa, ignorando que a presença do Senhor não habita onde a injustiça governa. Antes que os muros fossem tocados pelo fogo e antes que o exílio se tornasse realidade, Deus já havia revelado que o juízo não começa nas nações distantes, mas no coração de quem conhece a verdade e escolhe ignorá-la. Contudo, no meio dessa sentença, algo inesperado começa a ser revelado. O mesmo Deus que anuncia a queda também anuncia um rei. Um rei que não virá moldado pela lógica do poder humano, mas pela humildade que nasce da eternidade. Miqueias fala quando Deus já decidiu agir, mas sua voz não carrega apenas condenação. Ela carrega o anúncio silencioso de que a esperança não será destruída junto com os sistemas corrompidos. O juízo é certo, mas a promessa também. O trono de Jerusalém pode cair, mas o trono de Deus permanece firme. E é a partir desse contraste que o profeta conduz o olhar do povo para além das estruturas visíveis, apontando para um reino que não depende de palácios, exércitos ou alianças políticas. Um reino que começa pequeno, quase invisível, mas que carrega em si a autoridade dos céus. Este é o início de uma revelação que atravessa séculos, um chamado que confronta gerações, uma voz que anuncia que Deus não está distante, mas observando, pesando, julgando e, ao mesmo tempo, preparando a manifestação de um rei eterno. Aqui começa a jornada em que o Deus da justiça se revela como o Deus da promessa e onde a humildade se torna o sinal mais claro da verdadeira realeza. O Senhor não fala da terra, mas desce do seu lugar santo enquanto os montes tremem sob seus pés. A linguagem do profeta não é poética por acaso. Ela é uma declaração de autoridade. Deus não está confinado ao templo nem limitado às fronteiras de Judá. Ele observa do alto, onde nenhum argumento humano pode se sustentar. Antes que qualquer palavra seja pronunciada contra o povo, a cena já está estabelecida. O Criador se levanta e toda a criação responde à sua presença. O chão que parecia firme começa a se dissolver, revelando que nada é verdadeiramente estável quando Deus decide falar. Nada escapa ao seu olhar. Ele vê os palácios cheios, construídos com riqueza acumulada pela injustiça. Vê os altares ativos, mas vazios de temor. Vê líderes que aprenderam a pronunciar o nome do Senhor sem reverência. E um povo que confunde tradição religiosa com fidelidade espiritual. A observação divina não é passiva. Ela é o início do julgamento. Deus observa porque pesa. Deus vê porque discerne. E o que ele encontra em Judá é um coração dividido, uma fé superficial e uma confiança perigosa em símbolos que já não carregam sua presença. O texto revela que o problema não é a ausência de religião, mas o excesso dela sem arrependimento. O Senhor não acusa nações pagãs neste primeiro momento, mas seu próprio povo.
Aquele que recebeu a lei, que conheceu a aliança e que experimentou livramentos históricos, agora se comporta como se Deus fosse um aliado automático, obrigado a proteger uma cidade apenas porque seu nome é invocado ali. Essa falsa segurança espiritual é desmascarada quando o profeta declara que Samaria e Jerusalém se tornaram centros de transgressão, não exceções de santidade. Há um peso espiritual nesse olhar que desce das alturas. Ele revela que Deus não pode ser manipulado por rituais, nem silenciado por discursos religiosos. Quando o Senhor observa, ele vê o invisível. Vê intenções, motivações e pactos ocultos. E é exatamente esse olhar que prepara o terreno para algo ainda mais profundo, porque o mesmo Deus que enxerga a corrupção com clareza absoluta é o Deus que já prepara, em silêncio, a revelação de um rei que governará com justiça verdadeira. O juízo começa com o olhar, mas a redenção começa com a promessa que ainda será revelada. Na calada da noite, quando a cidade se aquieta e as lâmpadas se apagam, há homens que permanecem acordados não para orar, mas para planejar o mal. Enquanto o povo dorme confiando na estabilidade do dia seguinte, mentes inquietas desenham esquemas de opressão como quem prepara o pão da manhã. Ao amanhecer, o que foi imaginado no escuro se transforma em ação concreta. Terras são tomadas, casas são arrancadas de famílias inteiras, heranças são roubadas sem ruído e a violência se torna legalizada pela força de quem detém poder. Miqueias revela que o pecado não surge por acaso. Ele é arquitetado, cultivado, desejado. O profeta expõe uma inversão profunda. Aqueles que deveriam proteger o fraco usam sua posição para explorar. O poder que foi dado por Deus para preservar a justiça torna-se instrumento de roubo. A terra, que deveria ser sinal da promessa divina, passa a ser tratada como mercadoria. O problema não está apenas no ato da injustiça, mas na naturalidade com que ela é praticada. O coração já não se constrange, a consciência já não acusa. O mal se tornou rotina e a opressão veste a aparência de normalidade social. Deus responde a esse cenário com palavras que cortam como lâmina. Ele declara que assim como esses homens planejaram o mal, ele também planejou juízo. A mesma lógica é aplicada, mas agora vinda do céu. O Senhor anuncia que haverá um tempo em que o povo experimentará o peso do jugo que eles mesmos criaram. A terra que foi roubada será perdida. A segurança construída sobre a injustiça se desfará. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque ele se recusa a abençoar sistemas que esmagam vidas em seu nome. Há aqui um silêncio pesado que acompanha a advertência divina. Não se trata de um castigo impulsivo, mas de uma resposta proporcional. O texto revela que Deus não ignora o sofrimento dos que choram em silêncio. Cada campo tomado, cada casa arrancada, cada família desamparada está diante dele. O Senhor se posiciona como defensor dos que não têm voz, e sua intervenção não é opcional. Ela é inevitável. Quando o poder se torna roubo, ele assina sua própria sentença. Mas mesmo nesse anúncio de juízo, uma tensão começa a se formar. Deus fala de dispersão, mas também de um ajuntamento futuro. Ele revela que o povo será espalhado, mas não abandonado para sempre. Há uma promessa sutil que começa a emergir entre as palavras duras. Um tempo em que o verdadeiro pastor reunirá os que foram feridos, conduzindo-os não sob exploração, mas sob cuidado fiel. A injustiça não terá a palavra final. O roubo não encerrará a história. O cenário escurece, mas algo começa a ser preparado além do alcance imediato dos olhos humanos. Há um momento em que a corrupção deixa de ser silenciosa e passa a falar do púlpito. Miqueias volta sua voz não apenas contra atos isolados, mas contra aqueles que ocupam posições de liderança.
e deveriam carregar o peso do discernimento. Chefes, sacerdotes e profetas se levantam como guias do povo, mas seus olhos não estão voltados para o Senhor. Eles conhecem a lei, citam as palavras sagradas e vestem sinais de autoridade espiritual. Porém, seus corações aprenderam a negociar a verdade. A liderança que deveria proteger se transforma em ameaça, e o povo que deveria ser cuidado passa a ser consumido. A imagem usada pelo profeta é deliberadamente dura. Ele descreve líderes que arrancam a pele do povo e quebram seus ossos como quem prepara alimento. Não se trata de exagero retórico, mas de uma revelação espiritual. O poder está sendo usado para sugar vida, não para preservá-la. A autoridade, quando separada do temor de Deus, se torna predatória. A Cidade Santa continua ativa, os tribunais funcionam, os cultos seguem acontecendo, mas por trás dessa aparência organizada, existe um sistema que se alimenta da dor dos mais frágeis. Os juízes decidem conforme o suborno. Os sacerdotes ensinam conforme o pagamento. Os profetas profetizam conforme o benefício recebido. Cada função espiritual é distorcida até perder sua essência. Ainda assim, todos afirmam confiar no Senhor e dizem que nenhum mal lhes sobrevirá, porque o nome de Deus está entre eles. Essa é a ilusão mais perigosa denunciada por Miqueias. A crença de que a presença divina pode ser usada como escudo enquanto a injustiça governa internamente. Deus responde com uma sentença que atinge diretamente o coração da liderança corrompida. Ele declara que haverá um tempo em que esses líderes clamarão, mas não serão ouvidos. O céu se fechará, não por ausência de misericórdia, mas por coerência com a verdade. A escuridão espiritual será a consequência natural de anos rejeitando a luz. Profecias cessarão, visões se apagarão, e aqueles que afirmavam falar em nome de Deus experimentarão o silêncio que sempre impuseram ao sofrimento do povo. O texto carrega um peso histórico profundo. Jerusalém, construída como centro da presença divina, agora é denunciada como cidade edificada sobre sangue. Sião, símbolo de segurança espiritual, é anunciada como campo arado. Nada disso acontece porque Deus falhou, mas porque ele permanece fiel à sua santidade. A destruição não é um ataque ao nome do Senhor, é a defesa dele. Deus não permite que sua glória seja confundida com sistemas que exploram em seu nome. Ainda assim, mesmo nesse cenário de colapso moral e espiritual, algo permanece em tensão. Se os líderes falharam, quem conduzirá o povo? Se os pastores devoraram o rebanho, quem cuidará dos feridos? A denúncia abre espaço para uma expectativa silenciosa. Um governo diferente precisará surgir. Uma liderança que não se alimente do povo, mas que dê a própria vida por ele. O julgamento expõe o vazio deixado pelos falsos guias, preparando o caminho para a revelação de um rei cuja autoridade não nasce da exploração, mas da fidelidade absoluta a Deus. Quando tudo indica que Sião será reduzida a pó e que Jerusalém perderá para sempre seu lugar de destaque, a voz do Senhor atravessa o tempo e revela um futuro que não nasce da força humana. O mesmo profeta que anunciou a queda, agora fala de exaltação. Não porque a cidade mereça, mas porque Deus decidiu agir além do colapso visível. A esperança que surge aqui não é imediata nem superficial. Ela brota das ruínas, como algo que só pode ser explicado pela fidelidade divina. Quando os olhos humanos enxergam apenas o fim, Deus revela um começo que ninguém poderia prever. Miqueias conduz o olhar para um dia em que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima de todos os montes. Essa imagem não descreve apenas uma elevação geográfica, mas uma realidade espiritual. O lugar que foi profanado pela injustiça será restaurado como centro da instrução divina.
As nações que antes marchavam em guerra umas contra as outras, agora sobem juntas em busca da palavra do Senhor. O movimento não é de conquista, mas de aprendizado. Não é de dominação, mas de rendição. A autoridade que procede de Sião não nasce do medo, mas da verdade que emana do trono de Deus. O contraste é profundo. Onde antes havia violência, surge a paz. Onde espadas eram erguidas, ferramentas de cultivo são formadas. O texto revela uma transformação que começa no coração e se manifesta no mundo. A paz descrita não é fruto de acordos políticos, nem de equilíbrio de forças. Ela nasce da submissão à instrução divina. Quando o Senhor governa, o conflito perde seu domínio. Quando sua palavra é acolhida, a guerra se torna desnecessária. Essa visão não romantiza o futuro, ela o redefine a partir do governo de Deus. Há também um chamado silencioso embutido nessa promessa. Cada pessoa é convidada a andar segundo a luz do Senhor, enquanto esse dia ainda não se manifesta plenamente. O futuro glorioso não isenta o presente de responsabilidade. Pelo contrário, ele confronta o povo com uma escolha: permanecer nos caminhos tortuosos que levaram à ruína ou alinhar a vida agora com o reino que será plenamente revelado. A esperança não é um escape da realidade, é um convite à transformação antes que o juízo se complete. O profeta reconhece que o caminho até esse futuro não será isento de dor. Sião ainda enfrentará angústia, exílio e humilhação. Contudo, o sofrimento não terá a palavra final. O Senhor declara que reunirá os que foram feridos, os que foram dispersos e os que pareciam descartados pela história. A força do reino que se aproxima não está em eliminar os fracos, mas em restaurá-los. O Deus que permite a disciplina é o mesmo que planeja a redenção com precisão absoluta. Esse futuro que nasce das ruínas carrega um peso messiânico inconfundível. A paz anunciada exige um governante justo. A restauração prometida exige um pastor fiel. A reunião dos dispersos aponta para alguém que conhece cada ovelha pelo nome. O cenário está sendo preparado para algo ainda maior do que a restauração de uma cidade. Trata-se da revelação de um reino eterno, conduzido por um rei cuja autoridade não depende de estruturas humanas, mas da vontade soberana de Deus. A visão se amplia, a expectativa cresce, e o silêncio começa a apontar para um lugar específico onde essa promessa ganhará forma. Pequena entre os clãs de Judá, quase invisível aos olhos da história, Belém não aparece como centro de poder, nem como referência espiritual. Suas colinas não abrigam palácios, seus caminhos não recebem embaixadas, e seu nome raramente é mencionado quando se fala de grandeza. Ainda assim, é exatamente ali que Deus decide ancorar uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. Miqueias anuncia que do lugar desprezado sairá aquele que governará Israel, não como produto do acaso, mas como cumprimento de um plano que antecede o tempo. A escolha de Belém não é simbólica apenas pela geografia, mas pela teologia que ela carrega. O profeta declara que as origens desse governante são desde os dias da eternidade. Essa afirmação rompe qualquer tentativa de reduzir o Messias a um líder comum. Ele não surge apenas em um ponto da história, ele entra nela. Sua existência não começa no nascimento, apenas se manifesta ali. O texto revela um rei que não é criado pelas circunstâncias, mas que se revela nelas. A humildade do local contrasta com a eternidade de sua origem, deixando claro que o reino de Deus não se estabelece segundo critérios humanos de importância. Belém carrega também um peso histórico silencioso. Foi ali que Davi, o menor entre seus irmãos, foi escolhido por Deus quando ninguém o esperava. A cidade que viu um pastor ser ungido rei agora se torna o cenário da revelação de um rei maior. O padrão divino se repete.
Deus escolhe o que parece pequeno para revelar sua glória, não para exaltar o lugar, mas para expor o coração humano que insiste em confundir grandeza com aparência. A profecia de Miqueias não apenas aponta um local, ela confronta uma mentalidade. O texto revela ainda que esse governante não surgirá em um momento de estabilidade. Israel será entregue até o tempo determinado. Haverá dor, espera e aparente abandono. A promessa não anula o sofrimento, mas o atravessa com propósito. O nascimento desse rei acontece no contexto da fragilidade, não da segurança. Isso revela algo essencial sobre o reino que ele estabelece. Um reino que não ignora a dor humana, mas entra nela para transformá-la por dentro. A espera faz parte da revelação, assim como o silêncio antecede a palavra encarnada. Quando finalmente se levanta, esse governante não exerce domínio pela força, ele apacenta. Sua autoridade se manifesta no cuidado, na fidelidade e na paz, que alcança até os confins da terra. O rei anunciado por Miqueias não conquista territórios para si, ele reúne os dispersos. Não governa para se engrandecer, mas para restaurar. Sua presença redefine o significado de segurança, pois ele próprio se torna a paz do seu povo. Não uma paz circunstancial, mas uma paz que nasce do relacionamento restaurado com Deus. Belém, portanto, não é apenas o lugar onde o rei nasce, é o sinal de que Deus age fora dos centros de poder para revelar sua soberania absoluta. A promessa se torna ainda mais clara. O reino que se aproxima não será imposto de cima para baixo, mas crescerá a partir da humildade. O rei que vem não precisará provar sua autoridade por gestos grandiosos, porque sua origem eterna já o estabelece como Senhor. A expectativa agora se aprofunda. Se ele nasce em humildade, como será o seu governo? Que tipo de trono ele ocupará? A revelação avança, conduzindo o olhar para a natureza singular desse rei, que não se parece com nenhum outro. Enquanto reis se afirmam por coroas visíveis e impérios se sustentam por símbolos de grandeza, o rei anunciado por Miqueias se revela de forma oposta. Ele não surge cercado por protocolos, nem reivindica legitimidade por linhagem política. Sua autoridade não depende de um trono elevado, porque sua realeza não nasce da aprovação dos homens. Este rei governa a partir da obediência perfeita ao Pai, e sua força se manifesta precisamente naquilo que o mundo despreza. A humildade não é um adorno do seu caráter, é o fundamento do seu governo. O profeta descreve um governante que se levanta para apacentar o povo na força do Senhor. Essa imagem redefine completamente o conceito de liderança. Não se trata de alguém distante, protegido por muros e soldados, mas de um pastor que caminha entre as ovelhas, conhece suas fragilidades e assume responsabilidade por elas. O poder aqui não oprime, protege. A autoridade não explora, sustenta. O governo desse rei não cresce pela expansão territorial, mas pela restauração interior daqueles que estavam dispersos e feridos. Há um contraste silencioso entre os líderes denunciados anteriormente e este rei prometido. Enquanto aqueles se alimentavam do povo, este se entrega por ele. Enquanto uns acumulavam segurança para si, este se torna a própria segurança do seu rebanho. O texto revela que ele será grande até os confins da terra, não porque busca reconhecimento, mas porque sua fidelidade estabelece paz onde antes havia medo. A grandeza do seu reino não se mede pela aparência externa, mas pelo alcance transformador da sua presença. Essa realeza humilde também confronta a expectativa humana de intervenção divina. Muitos aguardam um Messias que destrua inimigos visíveis, mas Deus revela um rei que começa derrotando a rebelião do coração. A verdadeira ameaça não são apenas as nações opressoras, mas a infidelidade interna que afastou o povo da aliança.
O governo deste rei começa por dentro, alinhando o homem novamente com Deus. A submissão ao seu reinado não é imposta, é despertada pela verdade. O texto avança mostrando que, sob esse governo, a segurança não dependerá mais de fortalezas ou estratégias militares. O Senhor mesmo se levanta como defensor do seu povo. Tudo aquilo em que Israel confiava será removido para que fique claro que a salvação não vem das obras humanas, mas da fidelidade divina. Cavalos, carros e ídolos perdem seu lugar quando o rei governa. Não porque ele seja fraco, mas porque sua autoridade não necessita de substitutos. Esse rei não precisa de trono porque ele mesmo é o fundamento do reino. Onde ele está, o governo de Deus se manifesta. Onde ele fala, a verdade se estabelece. Onde ele reina, a paz se torna possível. A humildade não diminui sua autoridade, ela a revela em sua forma mais pura. O profeta conduz o olhar do povo para essa realidade desconcertante. O futuro não será marcado por um retorno ao poder humano, mas pela manifestação de um governo que reflete o caráter do próprio Deus. A pergunta agora não é se esse rei governará, mas como o coração humano responderá a um governo tão diferente. Aceitar um rei humilde exige renunciar às falsas seguranças construídas ao longo do tempo. O reino que se aproxima não negocia com o orgulho. Ele convida à rendição. E é nesse ponto que a revelação se aprofunda ainda mais, conduzindo o povo a confrontar não apenas seus líderes, mas a si mesmos diante do Deus que continua fiel à sua aliança. O Senhor não levanta sua voz para acusar sem antes chamar à memória. Ele convoca os céus e a terra como testemunhas, não porque precise provar sua justiça, mas porque deseja despertar a consciência de um povo que esqueceu quem ele é. A pergunta que ecoa não é carregada de ironia, mas de dor santa. O que foi feito contra vocês para que se afastassem assim? Em que momento a fidelidade de Deus se tornou pesada demais para ser carregada? O processo divino começa com lembrança, porque o esquecimento sempre precede a rebelião. O profeta conduz o coração do povo de volta às origens da aliança. Ele relembra a libertação do Egito, a travessia conduzida pela mão poderosa do Senhor, a proteção no deserto e a condução até a terra prometida. Cada passo da história revela um Deus que agiu antes de ser solicitado, que salvou antes de ser reconhecido, que permaneceu fiel mesmo quando o povo vacilou. A acusação divina não surge do nada. Ela nasce do contraste entre a constância de Deus e a instabilidade humana. O processo é justo porque a história está registrada diante de todos. Nesse tribunal espiritual, o povo tenta responder com ofertas. Pergunta se sacrifícios maiores resolveriam a distância criada. Cogita multiplicar holocaustos, elevar o valor das entregas, oferecer o que há de mais precioso. Mas a resposta não vem em forma de ritual. O silêncio pesa porque o problema nunca foi falta de cerimônia. O Senhor não está negociando quantidade. Ele está confrontando direção. O coração se perdeu enquanto as mãos continuaram ocupadas com práticas religiosas. O texto revela que Deus não está interessado em performances espirituais que não brotam de um relacionamento verdadeiro. O processo divino expõe a tentativa humana de compensar desobediência com devoção aparente. O povo busca soluções externas para um problema interno. A aliança foi quebrada não pela ausência de culto, mas pela ausência de fidelidade no cotidiano. A injustiça praticada fora do templo não pode ser apagada por atos realizados dentro dele. O Senhor deixa claro que não pode ser subornado por símbolos quando o coração permanece distante. Esse confronto revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não deseja condenar, mas restaurar. O processo existe porque ainda há espaço para retorno.
A lembrança da libertação não é nostalgia, é convite. O mesmo Deus que libertou ainda chama. O mesmo Deus que conduziu ainda deseja guiar. O juízo não é o primeiro recurso, mas a consequência de uma aliança ignorada por tempo demais. O processo é o último apelo antes da sentença. À medida que a memória é restaurada, o peso da responsabilidade se torna inevitável. O povo já não pode alegar ignorância. A fidelidade de Deus foi provada repetidas vezes. A pergunta agora não é se Deus foi justo, mas se o povo está disposto a reconhecer onde se desviou. O processo divino não termina em acusação vazia. Ele prepara o terreno para uma revelação ainda mais direta, mais incisiva, mais impossível de ser contornada. Se Deus foi fiel desde o início, o que ele realmente espera em resposta? Se os rituais não satisfazem, o que então revela um coração alinhado com a aliança? O silêncio que se forma não é de condenação imediata, mas de expectativa. Algo essencial está prestes a ser dito, algo que redefine completamente o que significa andar com Deus. A resposta não virá envolta em mistério, mas com uma clareza que atravessa gerações e expõe o centro do relacionamento entre o Senhor e o homem. O silêncio é quebrado não por uma exigência impossível, mas por uma revelação que atravessa toda a Escritura com simplicidade devastadora. O Senhor não responde com enigmas nem com novos rituais. Ele declara aquilo que sempre esteve diante do povo, mas foi ignorado por gerações acostumadas a substituir obediência por formalidade. O que Deus pede não é oculto, não é complexo, nem reservado a especialistas espirituais. É direto, acessível e profundamente transformador. O chamado não é para um desempenho religioso maior, mas para um coração alinhado com a realidade do reino. O profeta afirma que o Senhor requer que se pratique a justiça, que se ame a misericórdia e que se caminhe humildemente com Deus. Essas palavras não surgem como uma alternativa moral entre muitas, mas como o centro da vida de aliança. A justiça aqui não é um conceito abstrato, é uma postura ativa diante do próximo. É a recusa em explorar, em oprimir, em tirar vantagem do fraco. É permitir que o caráter de Deus molde decisões diárias, relações econômicas e estruturas sociais. A justiça exigida por Deus começa no interior, mas nunca permanece invisível. A misericórdia, por sua vez, não é apresentada como um gesto ocasional, mas como algo a ser amado. Isso revela que Deus não espera apenas atos isolados de compaixão, mas um coração inclinado a perdoar, restaurar e acolher. Amar a misericórdia significa encontrar prazer em refletir o caráter de Deus, mesmo quando isso custa algo. É escolher a graça quando a vingança parece mais satisfatória. É lembrar que a própria história do povo foi construída sobre misericórdia recebida, não merecida. Caminhar humildemente com Deus encerra essa revelação com profundidade espiritual absoluta. Não se trata de um evento pontual, mas de um percurso contínuo. A humildade aqui não é fraqueza, é lucidez. É reconhecer que Deus não é um recurso a ser usado, mas um Senhor a ser seguido. Caminhar com Ele implica escuta, submissão e disposição para ser corrigido. A arrogância espiritual havia levado o povo a acreditar que podia controlar Deus por meio de rituais. A humildade restaura a verdade de que é o homem quem precisa ser moldado. Essa declaração desmonta toda tentativa de espiritualidade superficial. Ela expõe que o problema central nunca foi falta de sacrifícios, mas ausência de transformação. O povo queria manter privilégios religiosos sem abandonar práticas injustas. Deus responde mostrando que não existe separação entre devoção e vida. O altar não substitui o caráter. A adoração não compensa a opressão. A verdadeira espiritualidade é integrada,
coerente e visível no cotidiano. Há um peso profético nessa revelação, porque ela atravessa o tempo e alcança cada geração que lê essas palavras. O que Deus pede em Miqueias não é diferente do que ele revelou por meio de toda a lei e dos profetas. A novidade não está no conteúdo, mas na clareza com que ele confronta o coração humano. Essa exigência é simples demais para ser ignorada e profunda demais para ser relativizada. Ela remove qualquer desculpa baseada em ignorância ou complexidade. Ao mesmo tempo, essa revelação carrega um convite silencioso. Se Deus pede algo tão alinhado com seu próprio caráter, então Ele mesmo está disposto a sustentar aqueles que escolhem esse caminho. A exigência não é cruel, é restauradora. Ela aponta para um relacionamento vivo, não para um sistema opressor. O problema é que muitos preferem rituais porque eles permitem distância, enquanto esse chamado exige proximidade real com Deus. A tensão agora se aprofunda. Se o que Deus pede é tão claro, por que o povo continua se afastando? Se a aliança foi exposta com tanta precisão, por que a injustiça persiste? O texto começa a se mover do ideal revelado para a realidade enfrentada. O contraste entre o que Deus deseja e o que o povo vive se torna inevitável. A pergunta que ecoa não é mais o que Deus quer, mas se o coração humano está disposto a responder. E é nesse ponto que a narrativa avança para um cenário mais sombrio, onde a fidelidade parece rara, mas a esperança ainda se recusa a morrer. Mesmo quando a verdade foi revelada com clareza e o caminho foi exposto sem ambiguidades, o cenário ao redor do profeta permanece escuro. Miqueias olha para sua geração e não encontra frutos de arrependimento à altura da revelação recebida. A fidelidade se tornou rara, a integridade quase inexistente e a confiança entre as pessoas se dissolveu. Amigos traem, líderes falham, famílias se fragmentam, o tecido social se rompe porque o coração espiritual já havia sido comprometido muito antes. A esperança parece frágil, quase deslocada em meio a tanta decadência moral. O profeta não ignora essa realidade, nem a suaviza. Ele reconhece que vive em um tempo em que o justo é perseguido e o perverso se fortalece. O ambiente espiritual se torna sufocante para quem deseja andar em fidelidade. A corrupção não é apenas estrutural, é relacional. A desconfiança invade até os laços mais íntimos e a convivência humana se torna marcada pela autopreservação. O povo que recebeu a lei agora vive como se a verdade fosse um obstáculo a ser contornado, não uma luz a ser seguida. Ainda assim, no meio desse retrato sombrio, algo extraordinário acontece. O profeta não se rende ao desespero. Ele declara com convicção que, apesar de tudo, ele olhará para o Senhor. Essa decisão não nasce da ingenuidade, mas da fé amadurecida pelo confronto com a realidade. Miqueias entende que quando todas as referências humanas falham, Deus permanece como única fonte segura de esperança. O olhar que antes denunciava, agora se volta em confiança. A fé aqui não é escapismo, é resistência espiritual. O profeta reconhece que o juízo virá e que o povo sofrerá as consequências de suas escolhas. Ele não nega a disciplina divina, nem tenta evitá-la por palavras otimistas. Contudo, ele afirma algo ainda mais profundo. Mesmo quando cair, ele se levantará. Mesmo quando andar em trevas, o Senhor será sua luz. Essa declaração não é presunção, é aliança. O Deus que disciplina não abandona. O Deus que fere também restaura. A dor não anula a promessa, ela a atravessa. Há um momento em que Miqueias personifica o próprio povo diante das nações que observam sua queda com desprezo. Ele antecipa o escárnio daqueles que veem Israel sendo humilhado e acreditam que o Senhor o abandonou. Mas o profeta responde com firmeza: a vergonha não será definitiva.
O mesmo Deus que permitiu a disciplina levantará novamente o seu povo. A justiça divina não termina em destruição, ela culmina em restauração que glorifica o nome do Senhor. O texto revela que a esperança verdadeira não ignora o pecado, mas também não se rende a ele. A disciplina é reconhecida como justa, mas a misericórdia é aguardada com expectativa. Miqueias entende que a fidelidade de Deus não depende da constância humana. É justamente porque o povo falhou que a graça se torna ainda mais necessária. A esperança que sobrevive ao juízo não nasce da performance espiritual, mas do caráter imutável de Deus. Esse momento da narrativa marca uma transição profunda. O foco se desloca da infidelidade humana para a fidelidade divina. O olhar do profeta se eleva acima das circunstâncias imediatas e se fixa naquilo que Deus é, não apenas no que ele faz. A esperança deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma convicção ancorada na aliança. Mesmo cercado por trevas, o coração encontra descanso na certeza de que Deus não quebra suas promessas. A expectativa agora se intensifica. Se Deus é fiel mesmo quando o povo falha, como essa fidelidade se manifestará de forma definitiva? Se a esperança sobrevive ao juízo, qual será o gesto final de misericórdia que selará essa restauração? O silêncio que se forma não é de dúvida, mas de antecipação reverente. Algo ainda mais profundo está prestes a ser revelado. Algo que não apenas restaura circunstâncias, mas redefine o relacionamento entre Deus e o homem de maneira irrevogável. O profeta encerra sua voz com uma visão que não nasce da imaginação, mas do conhecimento profundo do caráter de Deus. Ele não fala de misericórdia como conceito abstrato, nem como esperança incerta. Ele descreve um ato deliberado do Senhor, uma decisão soberana que redefine o destino do povo. Deus não apenas perdoa, ele age contra o pecado com autoridade absoluta. O peso que antes esmagava a consciência agora é tratado pelo próprio Deus. Não por esforço humano, não por méritos acumulados, mas pela fidelidade da aliança. Miqueias declara que o Senhor tornará a ter compaixão. Essa afirmação carrega um eco histórico profundo, pois lembra que a misericórdia não é reação tardia, mas expressão contínua de quem Deus é. O mesmo Deus que disciplinou é o Deus que se inclina novamente. Ele pisa as iniquidades, não as ignora. Ele não relativiza o pecado, nem o acomoda dentro da relação. Ele o subjuga. Essa imagem revela que o pecado não permanece em pé diante de Deus. Aquilo que parecia invencível é colocado debaixo dos pés do Senhor. O profeta avança ainda mais ao afirmar que Deus lança os pecados nas profundezas do mar. Essa não é uma figura poética vazia. No imaginário bíblico, o mar representa o lugar do caos, do incontrolável, do inacessível. Lançar algo ali significa torná-lo irrecuperável. Deus não apenas perdoa, ele remove. Ele não guarda registros ocultos para uso futuro. Ele escolhe não trazer à tona aquilo que foi tratado por sua misericórdia. A restauração aqui é completa, não parcial. A culpa não continua pairando como sombra permanente. Esse ato divino revela algo essencial sobre a natureza da aliança. A relação entre Deus e seu povo não se sustenta na perfeição humana, mas na fidelidade divina. O perdão não nasce da negação do erro, mas do compromisso de Deus em cumprir suas promessas feitas aos patriarcas. Miqueias conecta esse gesto final à fidelidade demonstrada desde Abraão, desde Jacó, desde o início da história do povo. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre, mesmo quando a caminhada humana é marcada por quedas. Há uma profundidade cristológica silenciosa nessa declaração. O perdão pleno exige um fundamento que vá além de palavras proféticas. O lançamento dos pecados no mar aponta para uma solução definitiva,
algo que ainda será plenamente revelado na história. O profeta não descreve os meios, mas revela o coração de Deus, um coração que não se satisfaz com restaurações temporárias, mas que planeja redenção total. A misericórdia anunciada aqui prepara o terreno para uma intervenção que atravessará gerações. O texto encerra com uma afirmação de fidelidade absoluta. Deus permanece fiel a Jacó e misericordioso a Abraão. Essas palavras não são conclusão casual, mas selo teológico. Elas declaram que toda a história, com seus juízos e restaurações, está ancorada em um Deus que não muda. O povo pode oscilar, líderes podem falhar, cidades podem cair, mas a fidelidade do Senhor permanece intacta. É isso que sustenta a esperança quando tudo mais parece perdido. Esse encerramento não traz alívio superficial, mas descanso profundo. A história não termina no erro humano, nem no juízo necessário. Ela termina na misericórdia soberana de Deus. O pecado é tratado, a aliança é reafirmada e o futuro permanece aberto não por mérito do povo, mas pela graça do Senhor. A revelação alcança seu ponto mais elevado, não porque o homem foi exaltado, mas porque Deus foi plenamente revelado como aquele que perdoa, restaura e permanece fiel até o fim. Tudo o que foi anunciado pelos profetas converge para um ponto específico da história, onde a promessa deixa de ser apenas palavra e se torna carne. O Messias revelado por Miqueias não permanece como expectativa distante, nem como ideia teológica abstrata. Ele entra no tempo, nasce no lugar anunciado, assume a forma da humildade prevista e manifesta exatamente o tipo de realeza que o profeta descreveu séculos antes. Jesus não surge para corrigir parcialmente a história de Israel, mas para cumprir aquilo que Deus havia prometido desde o princípio, de forma plena, definitiva e irreversível. Aquele que nasceu em Belém não veio cercado por glória humana, mas carregando a autoridade do céu. Sua origem eterna se manifesta na obediência perfeita ao Pai. Ele não assume o trono por aclamação popular nem por força militar. Seu governo começa nos corações quebrantados, nos arrependidos, nos cansados que reconhecem sua própria insuficiência. Em cada palavra, em cada gesto, em cada confronto com a hipocrisia religiosa, Jesus revela que o reino de Deus não se estabelece pela aparência, mas pela verdade. Tudo aquilo que Miqueias denunciou nos líderes de sua geração encontra resposta na vida daquele que veio para servir e não para ser servido. Jesus se apresenta como o pastor fiel que apacenta o rebanho na força do Senhor. Ele reúne os dispersos, toca os feridos e chama pelo nome aqueles que haviam sido esquecidos pelos sistemas religiosos. Sua autoridade não oprime, liberta. Sua santidade não afasta, transforma. Ao contrário dos governantes que se alimentavam do povo, ele oferece a própria vida. O contraste é absoluto. Onde havia exploração, surge redenção. Onde havia silêncio diante da injustiça, surge uma voz que confronta com amor e verdade. A promessa de paz anunciada por Miqueias encontra em Cristo seu cumprimento mais profundo. Não uma paz política instável e negociável, mas uma reconciliação real entre Deus e o homem. Jesus enfrenta o verdadeiro inimigo, não apenas estruturas externas, mas o pecado que separa o coração humano do Criador. Ao assumir a cruz, ele leva sobre si aquilo que o profeta anunciou como sendo pisado e lançado nas profundezas. A misericórdia descrita no final do livro de Miqueias ganha forma concreta no sacrifício de Cristo, onde a justiça de Deus e a graça se encontram sem contradição. O Messias cumpre a promessa porque ele é a promessa. Nele, a fidelidade de Deus a Abraão e Jacó se manifesta de maneira definitiva. O perdão não é mais apenas anunciado, é garantido.
A restauração não é mais uma expectativa futura, mas uma realidade inaugurada. O reino que nasce em humildade começa a se expandir, não por imposição, mas por transformação. Cada vida tocada por Cristo se torna sinal de que o governo de Deus já está em ação no mundo. Ao olhar para Jesus, tudo em Miqueias se ilumina. O juízo ganha sentido, a disciplina revela propósito, a esperança encontra fundamento. O profeta que falou em meio à ruína apontava para um rei que surgiria em meio à simplicidade, mas governaria com autoridade eterna. Esse rei agora se revela claramente. Ele caminha entre os homens, ensina com autoridade, confronta o pecado, oferece perdão e chama todos ao arrependimento. A promessa não falhou. Ela se cumpriu exatamente como Deus havia declarado. Esse cumprimento, porém, não encerra a história. Ele inaugura uma resposta necessária. Se o rei já veio, como o coração humano se posiciona diante dele? Reconhecer o Messias não é apenas aceitar uma verdade histórica, mas render-se a um governo que transforma todas as áreas da vida. O Cristo que cumpre a promessa continua chamando, continua reinando e continua revelando que a verdadeira grandeza do reino está em viver sob sua autoridade humilde e salvadora. A voz que ecoou pelas colinas de Judá não se perdeu no tempo. Ela atravessa séculos, atravessa ruínas, atravessa tradições e continua chamando cada coração que se aproxima da Escritura com sinceridade. O profeta não encerra sua mensagem com explicações, mas com um convite silencioso e inevitável. Se Deus revelou quem Ele é, se o Rei humilde já se manifestou, então nenhuma geração permanece neutra diante dessa verdade. A revelação sempre exige resposta. O chamado final não é coletivo apenas, é profundamente pessoal. O rei continua governando, ainda que muitos não o reconheçam. Seu trono não depende de reconhecimento público, mas de autoridade eterna. Ele reina mesmo quando é rejeitado, permanece fiel mesmo quando é ignorado. A pergunta que atravessa o encerramento não é se Cristo governa, mas se o coração humano se rende ao seu governo. O reino que nasce em humildade não se impõe pela força, mas confronta pela verdade. Ele não invade, convida. Não oprime, transforma. Não se adapta ao orgulho humano, mas o chama ao arrependimento. O texto de Miqueias encontra aqui sua tensão final. O mesmo povo que recebeu promessas escolheu, muitas vezes, resistir à voz de Deus. A história prova que ouvir não é o mesmo que obedecer. Conhecer a verdade não garante rendição. Por isso, o chamado permanece aberto, mas urgente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O rei humilde não retorna para negociar com a injustiça, mas para consumar seu reino em justiça plena. O tempo da graça não anula o dia do acerto, ele o antecede. Esse chamado final não nasce do medo, mas da misericórdia. Deus fala porque ainda há tempo. Ele chama porque ainda há caminho de retorno. A disciplina já foi revelada, a promessa já foi cumprida, a redenção já foi inaugurada. Resta agora a resposta do coração. O reino não é herdado por proximidade cultural nem por herança religiosa. Ele é recebido por aqueles que se rendem à autoridade de Cristo com fé viva e arrependimento verdadeiro. O profeta termina sua jornada apontando para um Deus que permanece o mesmo, fiel às promessas, firme na justiça e abundante em misericórdia. O rei que nasceu em Belém continua chamando homens e mulheres a caminhar sob seu governo. Não um governo que escraviza, mas que liberta. Não um reino que exalta o ego, mas que restaura a alma. A humildade que marcou seu nascimento continua sendo a porta de entrada para a sua presença. Diante dessa revelação, cada geração precisa decidir se continuará confiando em estruturas humanas ou se renderá ao reino que não pode ser abalado. A escolha permanece diante de todos.
resistir à verdade ou submeter-se a ela, permanecer na ilusão da segurança própria ou descansar na fidelidade do Rei Eterno. O chamado final não se impõe com ruído, mas com autoridade silenciosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.